Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estarmos juntos nesta manhã. São 11 horas e 34 minutos aqui em Sesimbra, Portugal, região próxima a Lisboa, a Setúbal. São 11 horas e 34 minutos aqui. Nós louvamos a Deus por esta quinta-feira, 14 de maio de 2020. Louvamos a Deus pela sua vida, a sua presença, a sua participação conosco. Seja bem-vinda, irmã Sônia, Marinete, o Luiz, Sandra, querida, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, Kellen está conosco. Um bom dia. Graças a Deus que a Kellen está conosco, né? Kellen, Marquinhos, Davi. Um bom dia na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Que esta quinta-feira seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia na presença do Senhor, um dia de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual, de comunhão com o Senhor, um dia em que o Senhor Deus se revele ainda mais a você e revele o plano dele, a vontade dele, o pensamento dele para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar, começando sempre orando, e convido você então a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orarmos juntos. Tenha aí à mão a sua Bíblia, e vamos, após a oração, já entrar direto no texto bíblico. Essa é uma live com a proposta de um trabalho de cerca de 30 minutos, algo em torno de 30 minutos, onde oramos e trazemos uma reflexão, uma mensagem, uma palavra bíblica que traga fortaleza espiritual, alimento para a sua vida, para a sua fé, a sua caminhada nesse tempo de deserto, né, no meio do mundo. Vamos orar? Pai Celestial, Pai amado da nossa alma, ao Senhor Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Deus dos altos céus, ao Senhor Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Senhor Deus dos exércitos de Israel, ao Redentor Todo-Poderoso nos céus e na terra, clamamos a Ti na manhã desse dia, em o nome de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, o Teu Filho único, gerado de Ti mesmo, clamamos a Ti por Jesus, pelo sacrifício, pelo sangue vertido, pelo véu do templo que se rasgou, temos agora a oportunidade de acesso ao Teu trono de graça, de glória, de soberania, de poder, de majestade. E diante do Senhor, não pelo nosso mérito, jamais pela nossa capacidade, pela nossa força, mas pelo mérito que há no sacrifício de Jesus, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Neste dia, nesta quinta-feira, convidamos o Senhor, que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha visitar as nossas vidas, os nossos corações. Confessamos, declaramos mesmo que nós dependemos do Senhor, dependemos do seu amor, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua graça, da sua bondade, do seu perdão. E rogamos ao Senhor que venha ao nosso encontro, ministrar nas nossas vidas, renovar as suas misericórdias para conosco, trabalhar nos nossos corações com sua compaixão, com sua graça. Rogamos que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, e guarde os nossos lares e promova a sua boa obra, o seu querer, o seu plano, aquilo que é a tua vontade diretiva para as nossas vidas. O Senhor alcance implementar, para que ao teu nome seja dada glória para todo sempre, Pai. Rogamos, estende as tuas mãos sobre nós, nos abençoe por misericórdia, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém, Jesus. Oramos, e eu te convido então a lermos a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos
Vamos ler juntos e eu convido você a estarmos, a lermos Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve Mateus. Mateus, o capítulo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve Mateus, no capítulo de número 20. Os primeiros versos deste capítulo trazem para nós a chamada parábola dos trabalhadores da vinha. Bom dia, minha sogra, irmã Cirlei Cunha de Siqueira. Bom dia. Que a graça bendita do nosso Salvador Jesus Cristo visite o teu coração e a tua vida nesta manhã, minha sogra, aí em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Eu leio para você, conforme diz aqui na minha versão, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia, o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a eles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero daquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavras de Jesus, parábola dos trabalhadores da vinha. A história é uma história bem simples, bem direta. Um homem tinha seu campo de trabalho e saiu na região e foi convidar as pessoas, convocar as pessoas, contratar as pessoas para trabalhar na sua fazenda. E ele acerta com as pessoas de pagar o salário normal de um dia de trabalho, era 1 denário, aproximadamente o que era um salário mínimo normal que se pagaria a qualquer pessoa ali. Ele não fez uma promessa nem a mais e nem a menos do que aquilo que seria o normal de pagar as pessoas. E algumas pessoas começaram então a trabalhar logo cedo ainda, de madrugada. E ao longo do dia, por volta do meio-dia, por volta das 3 horas da tarde, quase chegando às 6 horas da tarde, nesses 3 momentos do dia, ele sai de novo à rua e contrata mais pessoas a trabalharem na sua fazenda. Sem dúvida, o trabalho era muito grande. Sem dúvida, a seara era muito grande e eram poucos os ceifeiros. Não há dúvida de que ele contratou mais gente porque era muito trabalho a ser feito.
Então, ao meio-dia, às 3 da tarde, e por volta de 5h30, 5h45 da tarde, ele sai a buscar mais pessoas que possam trabalhar na sua vinha, que possam se dedicar ao trabalho que ele tinha para fazer naquele dia. No final do expediente, ele junta, então, todo mundo, chama o administrador da fazenda e diz, olha, paga a cada um aquilo que nós combinamos. E o que ele combinou? Ele combinou 1 denário para cada um deles. Não importava quem começou a trabalhar às 4h30 da manhã ou quem começou a trabalhar às 4h30 da tarde, ele propôs pagar 1 denário. E começa a pagar, começando pelos que trabalharam só um final do dia, pelos que começaram a trabalhar já no final do dia, e os últimos a receberem foram os que começaram a trabalhar de manhã bem cedinho. E aí surge uma murmuração, porque eles esperavam receber mais do que aquilo que efetivamente foi contratado. Em primeiro lugar, nós temos que rever as nossas expectativas. Somos seres humanos e, como seres humanos, nós criamos expectativas, nós criamos ideias, nós criamos expectativas a respeito das coisas. E muitas das vezes essas expectativas não correspondem à realidade e não correspondem ao plano de Deus. São expectativas nossas, nós as criamos. Nós pensamos, nós desejamos, nós oramos por aquilo, nós queríamos muito aquilo, mas aquilo não era o plano de Deus, nem o plano diretivo e nem o plano permissivo de Deus. Deus não queria que aquilo acontecesse. E então, nós ficamos numa condição, muitas das vezes, de levantar expectativas além da realidade. E isto é algo, em primeiro lugar, que precisa ser pensado aqui no texto. Os que começaram a trabalhar de manhã cedo, quando viram chegar as outras pessoas, quando viu que no meio do dia, no meio da tarde, no final da tarde, outros trabalhadores chegaram, imaginaram e criaram a expectativa para eles. Ora, nós vamos receber mais, porque nós estamos trabalhando aqui desde as 5 horas da manhã. Mas o dono da vinha não disse que eles iriam receber mais. Em nenhum momento o dono da vinha disse que eles iriam receber um salário diferente. Quando os contratou às 4 e 5 da manhã, era para eles receberem o salário de 1 denário. Então ele não estava sendo injusto ao pagar 1 denário. Foi o que ele disse. O combinado não é caro e nem barato. É o combinado. O reino de Deus, ele não tem valores semelhantes aos nossos valores. Em muitos aspectos, às vezes nós nos confundimos e há muita gente hoje confusa por causa dos valores do reino de Deus. Há muita gente sendo levada por promessas que se você der 100, se você der 500, se você der 1.000, você está colocando alguma coisa que depois Deus vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Isso não está na palavra de Deus. Isso não são promessas de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com pequenos detalhes do texto bíblico que podem nos levar a uma compreensão errada, uma compreensão além da expectativa da realidade daquilo que o texto está falando, daquilo que o próprio Senhor está nos propondo. Então, há de se ter o cuidado ao ler a palavra e ao absorver para a nossa fé aquilo que realmente Deus está se propondo a fazer por nós. E nós temos, por exemplo, a certeza da presença e da companhia de Deus todos os dias da nossa vida. Nós não temos o porquê do sentimento da solidão. Por que não? Porque o próprio Senhor Jesus, ele vem dizer que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos essa palavra de Jesus. Temos Estevão, na hora da sua maior angústia no apedrejamento, sendo consolado pela visão de Jesus Cristo nos altos céus, como que Jesus de pé para receber Estevão. E então, embora cercado por pessoas que o odiavam e que o apedrejavam, cheio das suas dores físicas,
o conforto e o consolo era a presença de Jesus. Temos Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando eu estive diante do imperador na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou, e me deu graça, e me deu unção, e me deu força, me deu sabedoria, e eu pude abrir a minha boca e dar o testemunho do evangelho da graça de Deus. Então nós temos a certeza da companhia de Jesus conosco, temos a certeza de não estarmos sós, ainda que estejamos vivendo momentos de dificuldade, de angústia, de sofrimento humano. Temos a certeza de que Jesus está conosco, mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque a palavra assim nos diz. Então, primeira coisa, nós temos que ter muito cuidado com as expectativas que nós geramos dentro de certos textos bíblicos que podem ser mal interpretados. Aqui, o que aconteceu foi justamente que os que começaram a trabalhar muito cedo criaram uma expectativa a respeito do salário que iriam receber, se seria um salário alto, maior do que aqueles que começaram a trabalhar em horários diferentes. Mas o dono da vinha disse que iria pagar exatamente 1 denário. Ele não está sendo injusto. É ele o dono da vinha, é ele o soberano, é ele o que possui todos os bens. A graça, e aqui esse texto nos fala claramente da graça, nenhum deles ali merecia receber, na verdade, nada. Perceba no texto que eles estavam desocupados, perceba que no texto eles estavam na praça da cidade, eles não tinham rumo na sua vida, eles não tinham uma direção de vida, eles não tinham um propósito de vida, eles não tinham um destino para aquele dia. Aquele dia estava, de alguma forma, caminhando sem que eles tivessem uma proposta para o dia, um destino final para aquele dia. Era algo que estava se desenrolando como que deixa a vida me levar. E, de repente, eles se encontraram com o dono da vinha, não porque eles buscaram o dono da vinha, mas porque o dono da vinha foi até eles e buscou se encontrar com eles. E ao se encontrar com eles, deu um destino para a vida deles, deu um propósito, deu um sentido, deu um valor à vida deles, ao trabalho deles, ao empenho deles, deu uma recompensa a eles. E o que eles fizeram por isso antes? Absolutamente nada. Então, se não fizeram nada, não mereciam nada. Esse texto está nos falando da graça de Deus, o favor bendito e maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus é esse agir de Deus em nosso favor, o qual nós não merecemos. A graça de Deus é esse vir de Deus a se encontrar conosco no caminho da nossa vida, num momento em que estamos sem um rumo, sem um propósito, sem um destino final, sem uma expectativa real, sem um valor, muitas das vezes. E ao se encontrar conosco, o Senhor, na sua graça, nos dá este destino. Somos destinados aos céus. Paulo nos fala que somos cartas vivas endereçadas, nos diz que o penhor é o Espírito Santo, fomos selados com o Santo Espírito de Deus e endereçados aos céus, fomos colocados nesse envelope e endereçados à presença de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, a palavra vai nos dizer que não éramos povo de Deus, não éramos filhos de Deus, estávamos fora do plano, estávamos fora do concerto, estávamos fora do contrato de Deus, do acordo de Deus, mas em Jesus Cristo fomos inclusos neste plano divino e hoje somos filhos de Deus. Aleluia! Hoje fomos transformados em templo para o Espírito Santo de Deus. Hoje fomos gerados nova criatura em Jesus Cristo. Hoje temos o Senhor como Pai e estamos em paz com Deus. Nossas relações com Deus estão pacificadas pelo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.
Hoje nós temos isto. E nós estávamos aí nas praças da vida. Estávamos aí perdidos, sem Deus, sem paz, sem esperança, sem salvação, mas hoje somos redimidos, fomos comprados, resgatados e endereçados aos céus. Nosso destino é o céu. Nosso lugar certo é a presença e o trono glorioso de Deus. Nosso final de história não é a praça, perdidos, sem um rumo, sem expectativa, sem esperança. Nosso destino final é o céu glorioso do Senhor Jesus Cristo. Esta é a graça. Essa parábola nos fala da graça de Deus. E nos falando da graça de Deus, ela nos exorta a não murmurarmos contra a graça de Deus. Porque muitas das vezes nossas expectativas levam à murmuração. Então, meu irmão, em primeiro lugar, diminua um pouco a sua expectativa. Em primeiro lugar, diminua um pouco a sua expectativa. Nós vivemos um tempo muito estranho e diferente em todas as coisas, né? Hoje pela manhã eu conversava com o meu filho pequeno, o Davi Miguel, que tem 5 anos. E eu tentava mostrar para ele que eu, na idade dele, eu não tinha 1% do que ele tem de coisas para se distrair. Celular, quando eu tinha 5, 6, 7, ou mesmo 10, 15 anos de idade, era impensável. Internet, YouTube, jogar algum jogo eletrônico, será algo que não pensávamos. E a nossa geração brincava. Íamos para a rua e brincávamos, e nos divertíamos, e fomos felizes. É verdade que, de repente, podemos ter ficado com de alguma forma, frustrados. E hoje a gente acaba se divertindo, né? Qual é o adulto hoje que não pega um celular e não tem um joguinho e com aquilo se distrai por alguns minutos? E de repente se lembra, né? E mata aquela esperança, aquela expectativa da infância, da adolescência, que não teve acesso a essas coisas, até porque elas não existiam, e se existiam, eram muito caras e inacessíveis à imensa maioria de todos nós. Mas o fato é que a geração de hoje, por ter acesso a tudo isso, cria tantas expectativas e tantas esperanças em cima das coisas, que muitas das vezes, algo que até é bom, fica frustrado, porque na verdade esperava algo ainda muito maior do que aquilo. Que a graça do Senhor seja suficiente nas nossas vidas. Nesta manhã eu quero te convidar a olhar para o dono da vinha como aquele que não precisava nos chamar para nada, mas nos chamou. Que não precisava nos pagar nada, mas está nos pagando. Que não precisava, de forma alguma, compartilhar conosco nada, mas está compartilhando. Ao olhar para o Senhor dos céus e perceber a graça maravilhosa dele, o dia de vida, a saúde que temos, a esperança da eternidade, os céus que nos aguardam, a glória. E Paulo vai dizer: eu estou certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. As aflições do tempo presente. E o tempo presente que Paulo escreve e as aflições a que ele se refere era serem jogados aos leões na arena para serem devorados pelos leões, era serem crucificados e muitas das vezes queimados vivos ao longo das estradas romanas, no caminho dos romanos. Os cristãos na cruz ainda eram queimados vivos. Quando ele diz as aflições do tempo presente, são a essas aflições serem apedrejados, esquartejados, queimados vivos, devorados pelas feras nas arenas romanas. É a isso que ele estava se referindo. E ele vem e diz: eu estou certo que as aflições do tempo presente
não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que a graça de Deus nos seja suficiente, que sejamos gratos pela graça do Senhor, que sejamos gratos por sabermos que o Senhor está conosco, podemos orar e sermos consolados pelo Senhor, podemos orar e ver o agir sobrenatural do Senhor, podemos orar e ver a resposta da nossa oração, podemos orar e essa resposta muitas das vezes é um não. Essa resposta, muitas das vezes, é não. Deus vai dizer não. Deus vai dizer, olha, aguarda um bocadinho. O que eu estou fazendo agora, Pedro, você não sabe, você não entende, você vai entender daqui a pouco. E quantas coisas na vida da gente, 1 ano, 2 anos, 5 anos depois, é que nós vamos entender, ah, meu Deus, foi por isso que o Senhor fez aquilo. Queridos, a graça do Senhor, ela nos precisa ser suficiente, porque se precisarmos agregar alguma coisa à graça do Senhor, estamos fazendo idolatria. Se eu precisar agregar à graça do Senhor alguma outra coisa, eu estou na idolatria. Eu estou na minha carnalidade, eu estou na minha força, eu estou na minha inteligência, eu estou no meu poder, eu estou na minha influência política, no meu poder econômico, eu estou confiando no meu muito dinheiro, nos meus muitos diplomas. Mas quando eu confio exclusivamente na graça bendita do Senhor, e graça é o favor de Deus, o qual eu não mereço. Graça é tudo aquilo quanto o Senhor Deus fizer na minha vida ou pela minha vida, o qual eu não merecia. Isso é graça. É o que Deus faz, é todo o empreendimento, é todo o investimento de Deus, é todo o agir sobrenatural de Deus ao meu encontro, ao meu favor, que eu não mereça que seja feito. Isso é graça. E misericórdia, pastor Marcos? Misericórdia é o não agir, o não fazer de Deus que eu merecia. E, na verdade, a gente vai entender que o que eu merecia é um castigo, né? É quando eu merecia aquela palmada, aquela havaianada de Deus assim no bumbum, e Deus não dá. Mas eu merecia, mas ele não dá. Ele diz, eu não vou fazer isso não. Eu tenho misericórdia do Marcos e eu não vou fazer isso. Então, a graça é quando Deus faz o que eu não mereço. Misericórdia é quando Deus não faz o que eu mereço. Se eu precisar agregar algo mais além do que isso, se eu precisar juntar nisso alguma coisa mais, eu estou entrando no campo da idolatria. Eu estou entrando num campo do antropomorfismo, eu estou trazendo Deus para o campo do homem e carnalizando, religiosizando. Eu estou transformando algo que é espiritual em práticas, em regras, em normas, em horários, em mandamentos. Faça isso, não faça aquilo. Eu estou colocando numa justiça retributiva. Eu estou fazendo e, portanto, eu mereço receber de Deus. Toda vez que eu considerar que algo além da graça é necessário, algo além das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, é necessário, eu estou fazendo idolatria. Eu estou murmurando contra o dono da vinha. Eu estou agindo como esses que começaram a trabalhar às 5 da manhã e criaram uma expectativa maior e começaram a dizer, olha, nós vamos ganhar mais porque nós merecemos ganhar mais. Nós vamos ganhar mais de 1 denário porque nós começamos a trabalhar, ainda era de madrugada. Nós enfrentamos o sol do meio-dia, o calor, a sequidão. Nós merecemos ganhar um pouco mais. Nós somos bonzinhos, nós somos bons trabalhadores, somos fortes, nós colhemos muito mais do que esses que começaram a trabalhar agora. Nós somos os bons e nós merecemos ganhar mais alguma coisa.
eu vou estar agindo exatamente como essas pessoas. E Jesus chama a atenção delas e diz assim: por acaso eu não posso fazer daquilo que é meu o que eu quero? Ou será que porque eu estou sendo bom, você está me vendo mal? Na verdade, a maldade está no teu olhar. É o teu sentimento de inveja, é um sentimento malicioso, maligno, que está no seu coração, e você está, então, entendendo que o bem que eu estou fazendo, na verdade, é um mal. Que nesta manhã o Senhor Deus limpe os nossos corações de toda murmuração. Que nesta manhã o Senhor Deus limpe nossa alma de todo queixume, de todo reclamar. Que nesta manhã o Senhor Deus limpe a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de todo e qualquer entendimento de que somos merecedores, porque começamos a trabalhar às 5 da manhã, enfrentamos o sol do dia, fizemos um esforço maior, pagamos um preço maior, e agora somos então merecedores de algo melhor e de algo maior. Que Deus nos limpe disso, que o Senhor Deus te proteja deste pensamento, deste sentimento maligno, que o Senhor Deus livre a tua alma disto, coração, e nos conduza ao sentimento de gratidão, de louvor, de adoração. E na Bíblia, a adoração não é ligado tanto à música. Hoje a adoração é algo muito ligado à música, a levantar as mãos no momento do louvor e da adoração. Mas, biblicamente, a adoração é o ato de eu me ajoelhar diante do ser que está sendo adorado, que é Deus. Eu me ajoelho, curvo-me diante dele, coloco o meu rosto no pó diante dele e estendo as mãos para frente, completamente rendido, entregue, sem condições de me defender diante de qualquer coisa que ele queira fazer comigo. Que sejamos levados a esta postura de adoração, de gratidão pelas misericórdias do Senhor, pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor, pela salvação, pelos nossos nomes que estão escritos no livro da vida e serão lidos naquele grande dia, quando estivermos diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu nome está lá e será lido pelo Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Que sejamos gratos porque fomos transformados em templo para o Espírito Santo de Deus. Que sejamos gratos porque fomos feitos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E quando ele se manifestar, seremos iguais a ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e dê paz ao teu coração. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e conduza a tua vida debaixo da graça, das misericórdias, de um sentimento de gratidão, de louvor e de adoração constantes, contínuos, no nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã e a oportunidade que tivemos de compartilhar esta reflexão na tua palavra. Abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida da minha irmã, que participa conosco, abençoe essa família que participa conosco e que irá participar também. Abençoe esta vida que vai participar. Isto vai ficar gravado no YouTube, isto vai ficar gravado aqui no Facebook. Abençoe esta vida no nome de Jesus, esta família. O Senhor é o Todo-Poderoso Deus. E nós ansiamos sermos cheios da tua santa presença. No nome de Jesus, que possamos contemplar com alegria as obras gloriosas de tuas mãos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amanhã, queridos, mesmo horário, sexta-feira, 7h30 da manhã aí no Brasil, 11h30 da manhã aqui em Portugal. Estaremos juntos, estarei aqui te esperando, quero te encontrar aqui, para que a gente possa orar junto e meditar, refletir na palavra do Senhor.
Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Excelente quinta-feira, para a glória de Deus Pai.